Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer então uma revisão para nossa avaliação parcial, tá ok? Que vai ser que dia? Amanhã, dia 3 de julho. Os conteúdos são os conteúdos do capítulo 7 e do capítulo 8. Então aí tem as páginas e a semana se vocês quiserem pegar os materiais, tá ok? Então eu peguei aqui um apanhado de questões daquelas listas extras, tá bom? Aqui do capítulo 7, peguei lá a questão número 1. A luz visível é um tipo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são capazes de propagarem-se no vácuo com uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, a gente viu lá na nossa aula de princípios da óptica geométrica que as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama são ondas eletromagnéticas, né? E a luz visível é aquela que consegue sensibilizar os nossos olhos, tá? Então, aí, as ondas eletromagnéticas, os exemplos são luz visível, infravermelho, infrassom. O infrassom é uma onda mecânica, uma onda de som. Micro-ondas, ultrassom de novo. Radiação gama. Beleza, radiação gama tá aqui. Raio-x, ondas de rádio, radiação gama. Raio-x, ondas de rádio, radiação beta, radiação alfa. Bom, peguei uma colinha lá da química, tá? Então, alfa e beta, na verdade, elas são partículas, né? A partícula alfa ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, enquanto a partícula beta são os elétrons. Então, elas não são ondas eletromagnéticas. A radiação gama, sim, tá? Então, aqui o gabarito, letra C. Depois eu peguei a questão número 2. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Então, a gente tem que lembrar que a fonte primária ou corpo luminoso é aquela que produz a sua própria luz, né? Então, sol, estrelas, vagalume, animais bioluminescentes, lâmpadas, etc. E que os corpos iluminados ou fontes secundárias são aquelas que refletem. Então, temos a luz, os planetas, o caderno, o livro, etc. Então, aqui, dos itens, lua não é fonte primária, tá? Vela acesa, sol, lua também não. Estrelas, fósforo aceso, sol. Bom candidato. Estrelas, pilha de lanterna. Bom, se fosse a lanterna acesa, mas no caso não há pilha, né? Então, gabarito, letra D. Aí eu fui para a questão 14, para a gente falar das fontes extensas e pontuais. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Podemos afirmar que 1, 2 e 3 são respectivamente regiões D. Então, veja, de todos os pontinhos de F saem raios de luz em todas as direções, né? Então, a gente pegou aqui, nesse extremo, 2 raios que tangenciam esse obstáculo A, né? Então, aqui chega a luz. E lá, na outra extremidade, fizemos a mesma coisa. 2 raios de luz, cada um tangenciando. Então, veja, nessa região 2, não está chegando nenhum raio de luz. Então, isso é o que a gente chama de sombra. Já nas regiões 1 e 3, chega um pouco de luz, né? Então, olha só, toda vez que a gente tem uma fonte pontiforme, a gente tem a formação da sombra, né? O obstáculo, ele é opaco, não permite que os raios de luz se propaguem. Mas quando a gente tem uma fonte extensa, como é o caso dessa questão 14, a gente tem a formação de penumbra, que é o quê? Uma região que recebe parte da luz. Então, aí, as regiões 1, 2 e 3, respectivamente, são penumbra, sombra e penumbra. Gabarito, letra D. Aqui na questão 12, a gente tem o seguinte: o Brasil pôde presenciar, durante a passagem do dia 15 ao 16 de maio, mais um eclipse total da Lua, fato comentado por todos os jornais. Observe a manchete. Tá? Isso aqui foi em 2003. Céu limpo realça show do eclipse. Em termos astronômicos, o eclipse teve início às 22 horas e 5 minutos,
quando o satélite começou a entrar na zona de penumbra causada pelo bloqueio de parte dos raios do Sol. Nessa fase, o fenômeno não é percebido e praticamente não há diferença no brilho da Lua. O eclipse, propriamente dito, começou às 23 horas e 3 minutos, quando a Lua foi obscurecida pela umbra, sombra total, da Terra. Nessa fase, que durou até as 2 horas e 17 minutos, o satélite adquiriu um tom avermelhado devido ao desvio de parte dos raios de luz na passagem pela atmosfera terrestre. No fenômeno observado aproximadamente à meia-noite 12, em uma analogia com uma sala onde a única fonte de luz é a de uma lâmpada presa ao teto, é correto associar o Sol à lâmpada da figura. Então, a gente tem a figura 1, uma lâmpada pontual, e na figura 2, uma lâmpada extensa. E aí a gente tem uma mesa e as regiões A, B, A, C, D, E, C, D, C. Então, aí das alternativas a gente tem que é correto associar o Sol à figura 2, a mesa, ao planeta Terra, e um dos pontos C, a Lua. No ponto C, não vai ter formação de sombra nem penumbra, né? Então, não tem como ter eclipse aqui. 2, a mesa ao planeta Terra e o ponto E, a Lua. Então, aqui sim. Aí, porque a gente vai ter a formação da sombra, né? No caso, não pode ser figura 1, porque o Sol não é uma fonte pontual, tá bom? Lá do capítulo 7, a gente resolveu os exercícios propostos 3 e 4. Então, seria interessante vocês darem uma revisada. No 3, a gente tem uma fonte pontual e no 4, uma fonte extensa, né? Então, a gente tem que usar todas as relações de triângulo para calcular os tamanhos das sombras. Próxima questão aqui, questão 10. A imagem formada em uma câmera escura de um objeto com altura h, posicionada a uma distância dzão, é hzinho. Se o objeto for reposicionado e colocado em uma nova distância dzão, linha, eu vou usar apóstrofe. A imagem formada na câmera será h apóstrofe. Sendo assim, determine a razão entre h e h apóstrofe. Então, eu vou colocar a figura aqui que simboliza, tá? Hzão é o tamanho do objeto. Hzinho é o tamanho da imagem. D é a distância do objeto até o orifício e Dzinho a distância da imagem até o orifício. Então, na câmera escura, a gente tem a semelhança de triângulos, então a gente pode fazer a razão Hzão, Dzão, vai ser Hzinho, Dzinho. Só que o que acontece? Ele muda o objeto de posição para uma nova posição D'. Quando ele faz isso, ele muda o tamanho da imagem formada. Então, formou H', o H apóstrofe, né? Então, ele quer a razão entre o tamanho H e H apóstrofe. Então, eu vou escrever H e H apóstrofe em termos das outras dimensões, tá? Então, a gente tem aqui a proporção aqui. A altura do objeto e a distância do objeto ao orifício vai ser igual, vai ser proporcional à altura da imagem, distância da imagem ao orifício. Então, isolando o tamanho da imagem aqui, a gente tem que Hzinho é Dzinho vezes Hzão sobre Dzão. Fazendo a proporção na segunda situação, a gente tem Hzão sobre Dzão, linha, vai ser igual a Hzinho, linha, sobre Dzinho. Isolando o H apóstrofe, Dzinho vezes Hzão dividido por D'. Agora sim eu posso fazer a razão que ele está pedindo. Ele quer H sobre o H apóstrofe. Então, onde tem H, eu vou usar esse valor. E onde tem o H apóstrofe, eu vou usar este valor. Então, veja que a distância da imagem até o orifício não muda nas duas situações. E a altura do objeto, Hzão, também não muda nas duas situações. Então, são duas constantes aqui que a gente pode cancelar. Então, a gente ficou que a relação entre H e H apóstrofe vai ser Dzão apóstrofe sobre T.
Letra E é o gabarito. Bom, agora a gente vai começar as questões do capítulo 8 lá de espelho plano. Então, eu peguei lá da lista de exercícios de fixação do capítulo 8. Questão 4. Um espelho plano forma. Bom, um espelho plano, ele sempre vai formar uma imagem que é virtual, direita e igual. Igual porque tem o mesmo tamanho que o objeto, direita porque também está orientado para cima, né? E virtual porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz lá atrás do espelho. E aí a gente disse que o objeto e a imagem possuem uma simetria enantiomorfa. Aí a professora, querendo dar um exemplo bem inusitado, né? A abertura lá do seriado Dark, da Netflix, né? Acho que tem um filtro também no Instagram, que você faz esse espelhado. Aí, entrando nessa questão, então aqui a letra A é o gabarito. Vamos ver aqui a 6. A figura ao lado representa a posição dos ponteiros de um relógio de parede, visto ou refletido no espelho plano vertical paralelo ao relógio. Faltou aqui explicar, né? Então, essa aqui é a imagem vista pelo espelho. Então, qual que é a imagem real? Então, se o espelho tá aqui, né, como ele falou, plano vertical, então a imagem, o objeto real é esse daqui, né? Então, olha, tá bem próximo do 4, só que como o ponteiro anda para cá, faltam 5 minutos para as 4. Então, o gabarito aqui, 3 horas e 55 minutos. Próxima questão de espelho plano. Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma distância de 10 centímetros do espelho. Afastando-se o espelho 20 centímetros em uma direção normal ao seu plano, que distância separará a antiga imagem da nova imagem? Então, a ideia é a seguinte: eu vou pegar esse espelho e colocar ele 20 centímetros para trás. Então, agora, a nova distância entre o objeto e essa nova posição do espelho vai ser de 30 centímetros. Então, a distância entre o espelho e a nova imagem também tem que ser de 30 centímetros, né? Então, aqui, distância, objeto, espelho, 30, espelho, imagem, 30 centímetros. Então, ele quer saber qual a distância separará a antiga imagem da nova imagem. Então, essa posição em relação a essa aqui, andou quanto, né? Então, se a gente lembrar lá da nossa aula, quando o espelho se desloca em ΔXZ, o deslocamento da imagem é 2 vezes o deslocamento do espelho. E quando a gente move o espelho para uma velocidade VE, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Aqui no caso, o nosso ΔXZ, o deslocamento do espelho foi de 20 centímetros, né? Como tá aqui. Então, o deslocamento da imagem vai ser de 40 centímetros. A figura abaixo representa 2 espelhos planos, E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Um raio de luz I incidente em E1 com um ângulo de incidência de 40 graus. O raio refletido vai atingir E2 com um ângulo de incidência D. Então, esse raio I está incidindo com relação ao normal um ângulo de 40 graus. Então, o raio refletido, ele também vai ter um ângulo de 40 graus, tá? Agora, a normal, ela faz 90 graus com o espelho, beleza? Então, o ângulo entre o raio e o espelho E1, a gente sabe que é 90 menos 40. Então, esse ângulo em azul, ele mede 50. Aí, a questão quer saber, o raio refletido vai atingir E2 com o ângulo de incidência D. Então, no caso aqui, ele quer saber esse ângulo. Mas a gente consegue calcular esse ângulo em rosa aqui, porque dentro desse triângulo tem que ter 180 graus. Então, a gente já sabe que um ângulo é 60 e que o outro é 50. Então, 180 menos 60 menos 50 é
70 graus. Só que esse é o ângulo que o raio refletido faz com o espelho. Ele quer, no caso, o ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência vai ser 90 menos 70. 90 menos 70 é 20. Coloquei o meu xizinho no lugar errado. Tá? Por quê? Porque é 20, porque 90 menos 70. Então, ele quer este ângulozinho aqui. Agora, e se a questão fosse diferente? E se ela pedisse quantas imagens seriam formadas se um objeto estivesse na região entre os espelhos? Aí a gente tem que lembrar lá da fórmula, que é 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Essa relação sempre vai ser válida se o objeto estiver na região dos dois espelhos. Agora, se 360 dividido pelo ângulo for um número ímpar, é necessário que o objeto esteja exatamente sobre a reta bissetora do ângulo entre os espelhos, tá? Exatamente a mesma distância dos dois espelhos. Então, vamos lá. O ângulo que os dois espelhos têm são de 60 graus. Então, vamos colocar 60 graus na nossa fórmula. 360 dividido por 60 menos 1. Então, a gente tem 36 dividido por 6 é 6. Então, N vai ser 6 menos 1. Então, a gente teria a formação de 5 imagens, tá? Então, aqui eu aproveitei a questão, gerei outra questão que é pra gente treinar bem. Questão 12. Considere as seguintes afirmações. 1. Se um espelho plano transladar, ou seja, se deslocar, de uma distância D ao longo da direção perpendicular a seu plano, a imagem real de um objeto fixo se transladará de 2D. A gente sabe que se o espelho anda um ΔXZ, o deslocamento da imagem vai ser o dobro desse ΔXZ. Então, se o espelho deslocou D, a imagem desloca 2D. Só que tem um errozinho nesse item. Vamos analisar o próximo. Se um espelho plano girar de um ângulo beta em torno de um eixo fixo perpendicular à direção de incidência da luz, o raio refletido girará de um ângulo 2β. Bom, então aqui não é um ponto, né? Não tem nada a ver com o ângulo de incidência, é o ponto do espelho, né? Então, se eu pegar aqui o espelho e girar de um ângulozinho delta minúsculo, o que acontece com o raio refletido? O raio refletido andou um delta, que é 2 vezes o deslocamento do espelho, tá? Então, a gente tem essa relação aqui, ó. O raio refletido, ele vai ter um deslocamento que é 2 vezes o deslocamento do espelho. Então, o erro da questão tá aqui quando ele fala que é um eixo pertencente ao ponto da incidência da luz. Não, é um eixo pertencente ao espelho. A questão 3, ele traz o seguinte: para que uma pessoa de altura H possa observar o seu corpo inteiro em um espelho plano, a altura deste deve ser de no mínimo 2H sobre 3. Não. Se eu tenho uma pessoa com altura Hzão, o tamanho mínimo do espelho para que ele se veja de corpo todo é a metade da altura. Isso aqui é a altura do observador. Mas a gente precisa que esse espelho seja colocado a uma distância aqui, Dzão, que é 2 vezes, que é a metade da altura do olho do observador. Então, tem algumas questões que falam do tamanho da testa do observador, que é para você saber a que posição está o olho do observador. Agora, analisando essas questões aí, os erros estão no seguinte: a imagem do espelho é uma imagem virtual. Então, o item 1 está errado. Na questão 2, para essa relação ser verdadeira, o espelho vai girar em torno de um eixo pertencente ao seu próprio, a um ponto próprio dele, do espelho, e não da direção da incidência da luz. E a questão 3 tem que ser, para ser certo, era
Ai, desculpa. Como é que eu apago isso? Ferramentas de tinta, borracha. Não apagou? Borracha. Por que ele não apaga? Que triste. Bom, aqui tinha que ser Hzinho sobre 2. Desculpa o rabisco aí. Então, todas são falsas. Pessoal, aqui terminamos a nossa revisão. Eu desejo a todos uma boa avaliação, tá? E confiem no potencial de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.